O salão de pedra do castelo Grimor reverberava com o som de tambores ancestrais. Tochas de resina ardiam nas paredes, projetando sombras dançantes sobre os estandartes que exibiam o símbolo da alcateia dominante. Um lobo uivante sob uma lua cheia. Era a noite da lua carmesim, quando todas as alcateias do reino se reuniam para celebrar a trégua sagrada e renovar os juramentos de lealdade ao rei Alfa. Isadora mantinha os olhos baixos enquanto carregava uma bandeja de prata repleta de taças de hidromel. Seus pés descalços mal faziam ruído contra o piso frio, e ela se movia entre os nobres lobisomens com a precisão silenciosa de quem havia passado toda a vida servindo. Sua túnica cinza de serva contrastava com os trajes suntuosos dos convidados. Sedas carmesins, veludos negros bordados com fios de prata, capas de pele que cheiravam a floresta e liberdade. Ela não pertencia àquele mundo de poder e sangue puro. Mais vinho! Gritou um guerreiro corpulento, batendo o copo de chifre contra a mesa. Isadora aproximou-se rapidamente, enchendo o recipiente sem erguer o olhar. O homem a ignorou completamente, voltando sua atenção para a conversa sobre as últimas caçadas nas montanhas do norte. No centro do salão, sobre um estrado elevado, estava o trono de madeira negra incrustado com garras de lobo. Ali, sentava-se ele, Kyle Volkhard, o rei Alfa. Isadora permitiu-se um único olhar furtivo. Mesmo sentado, sua presença dominava o ambiente inteiro. Ombros largos preenchiam uma túnica de couro negro adornada com fivelas de prata, e seu cabelo escuro como a noite caía até os ombros em ondas selvagens. Seus olhos, dourados como âmbar fundido, percorriam o salão com uma intensidade que fazia até os alfas mais poderosos desviarem o olhar. Ele tinha apenas 28 invernos, mas sua reputação já era lendária. Diziam que havia matado seu primeiro inimigo aos 12 anos, que sua forma lupina era maior que qualquer outra já vista, que ele podia sentir o medo a quilômetros de distância e que nenhuma fêmea jamais havia recusado sua cama. Isadora afastou rapidamente esses pensamentos. Ela era apenas uma serva, filha de ômegas exilados, sem alcateia nem sobrenome. Não tinha nem mesmo o direito de transformação. Sua primeira mudança ainda não havia acontecido, mesmo aos 22 anos. Uma vergonha que carregava como uma marca invisível. A dança dos vínculos começará em breve, sussurrou Miriam, outra serva, ao passar por ela com uma bandeja de frutas cristalizadas. Dizem que o rei Alfa finalmente escolherá uma consorte esta noite. Isadora apenas assentiu, mas sentiu um aperto estranho no peito. Não era da sua conta. Não deveria importar. Os tambores mudaram de ritmo, tornando-se mais lentos e profundos. O mestre de cerimônias, um alfa idoso com cicatrizes rituais no rosto, ergueu um cajado encimado por um crânio de lobo. Que comece a dança dos vínculos. Sua voz ecoou pelo salão. Que os destinos se entrelacem sob o olhar da lua carmesim. Os convidados se afastaram para as laterais, abrindo espaço no centro. Isadora recuou para junto das outras servas, encostando-se na parede fria. Seu coração batia mais rápido, embora não soubesse por quê. Aquela dança não era para ela. Era um ritual sagrado, onde alfas e lobas de alto escalão buscavam seus pares, onde vínculos de companheiro podiam se revelar através do toque e do olhar. Fêmeas adornadas com joias de âmbar e prata entraram no círculo, seus movimentos graciosos e calculados. Eram filhas de alfas, guerreiras de linhagens antigas, lobas cuja beleza e poder eram inegáveis. Uma a uma, elas dançaram, esperando que o rei Alfa descesse do trono e escolhesse. Kael permaneceu imóvel, seus olhos dourados observando com uma expressão ilegível. Várias fêmeas se aproximaram, oferecendo suas mãos, curvando-se em convites sedutores. Ele recusou todas com um simples movimento de cabeça. Então seus olhos encontraram os dela. Isadora congelou. Era como se o mundo tivesse parado de girar. Aqueles olhos dourados a perfuravam, viam através dela, e algo primitivo em seu âmago despertou. Uma centelha de calor que percorreu sua espinha como fogo líquido. Ela não conseguia desviar o olhar, não conseguia respirar. Kael se levantou do trono. Os murmúrios cessaram. Todos os olhos seguiram o rei Alfa enquanto ele descia os degraus do estrado com passos medidos, poderosos, predatórios. Sua presença era avassaladora. O cheiro de pinho, terra molhada e algo selvagem e almiscarado que fazia as pernas de Isadora fraquejarem. Ele vinha em sua direção,
Não, não pode ser. Mas era Kyle atravessou o salão inteiro, ignorando completamente as nobres no círculo de dança, seus olhos fixos apenas em Isadora. O silêncio era absoluto. Ela podia ouvir os batimentos frenéticos de seu próprio coração. Ele parou diante dela, tão perto que ela precisou inclinar a cabeça para trás para encontrar seu olhar. Ele era ainda mais imponente de perto. Músculos definidos, uma cicatriz fina cruzando a sobrancelha esquerda, a mandíbula forte marcada por uma barba rala. O cheiro dele a envolvia, intoxicante e perigoso. Dance comigo não foi um pedido. Foi uma ordem suave, mas absoluta. Isadora sentiu todas as servas ao seu redor recuarem. Sentiu os olhares chocados de toda a nobreza lobisomem sobre ela. Sentiu o peso impossível daquele momento. E algo dentro dela, algo que não entendia, algo feroz e indomável, se rebelou. Não. A palavra saiu como um sussurro, mas firme. O salão inteiro prendeu a respiração coletivamente. Os olhos de Kael se estreitaram, uma faísca de algo perigoso brilhando nas profundezas douradas. Ninguém jamais havia recusado o Rei Alfa. Ninguém ousaria. O que você disse? Sua voz era baixa, controlada, mas havia uma ameaça velada ali. Isadora engoliu em seco, mas ergueu o queixo, forçando-se a manter o olhar. Eu disse não, meu senhor. Eu sou apenas uma serva. Não posso dançar com o Rei Alfa. Seria impróprio. Um músculo na mandíbula de Kyle se contraiu. Por um longo momento, ele simplesmente a observou, e Isadora sentiu como se estivesse sendo avaliada, pesada, julgada. Então, para sua surpresa absoluta, um sorriso lento e predatório curvou os lábios dele. Impróprio. Ele repetiu a palavra como se fosse algo engraçado. Interessante. Ele deu um passo para trás, mas seus olhos nunca deixaram os dela. Muito bem, não esta noite. E então ele se virou, voltando para o trono sob os olhares atônitos de todos. A música recomeçou hesitante, mas o clima havia mudado. Isadora sentiu os olhares raivosos das nobres, a curiosidade maliciosa dos cortesãos, o choque das outras servas. Ela havia cometido um erro terrível. Quando finalmente conseguiu escapar do salão, já passava da meia-noite. Isadora correu pelos corredores vazios do castelo, sua respiração ofegante ecoando nas paredes de pedra. Lágrimas ardiam em seus olhos, mas ela as segurou. Não podia mostrar fraqueza. Não podia, fugindo de mim. Ela parou bruscamente. A voz vinha de uma alcova escura à sua frente. Kyle saiu das sombras como uma aparição, bloqueando o corredor. Ele havia tirado a túnica formal, vestindo apenas uma camisa de linho que revelava a musculatura do peito. Seus olhos brilhavam na penumbra, não mais dourados, mas com um leve tom avermelhado. Seus instintos de lobo estavam aflorados. Meu senhor, Isadora começou, mas ele avançou, forçando-a a recuar até que suas costas encontrassem a parede fria. Ele colocou as mãos de cada lado de sua cabeça, aprisionando-a, seu corpo grande bloqueando qualquer chance de fuga. O calor dele irradiava em ondas, e aquele cheiro, deuses, aquele cheiro, estava em todo lugar, envolvendo-a, marcando-a. Ninguém diz não para mim, ele murmurou, seu rosto perigosamente próximo ao dela. Especialmente não quando cada instinto em meu corpo está rugindo que você é minha. Isadora ofegou. Vínculo de companheiro. Ele estava insinuando. Impossível. Ela sussurrou. Eu sou ninguém. Nem mesmo consigo me transformar. Você é o Rei Alfa. Isso não pode. O vínculo não se importa com títulos ou linhagens. Kael interrompeu sua voz rouca. Ele apenas é. E você sentiu, não sentiu? No salão. Quando nossos olhos se encontraram, ela havia sentido. Aquela centelha. Aquela conexão impossível que a atingira como um raio. Mas isso era loucura. Era... Por que recusou? Ele perguntou, inclinando a cabeça, estudando-a com uma intensidade que fazia sua pele formigar. Estava testando meu controle? Brincando comigo? Não, Isadora protestou. Eu apenas não pertenço àquele mundo. Todos estavam olhando. Seria humilhante para você dançar com uma serva sem alcateia, sem... Deixe-me deixar uma coisa clara. Kyle a interrompeu, sua mão subindo para segurar seu queixo, forçando-a a encará-lo. Eu não me importo com o que os outros pensam. Eu não me importo com linhagens ou títulos. Se meu lobo reconhece você como companheira, então você é minha companheira. E eu sempre reclamo o que é meu.
Seu polegar traçou o contorno do lábio inferior de Isadora, e ela estremeceu com o toque, um calor líquido se espalhando por seu corpo inteiro. Mas ela tentou argumentar, sua mente lutando contra os instintos que gritavam para ela se curvar, se submeter, aceitar. Sem mas, ele disse firmemente. Você terá tempo para se acostumar com a ideia. Não a forçarei. Mas saiba disso, pequena serva sem nome. Seus olhos brilharam mais intensamente, o vermelho dominando o dourado. Você é minha agora, e eu protejo o que é meu, sempre. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou, deixando-a trêmula e confusa contra a parede. Ele começou a caminhar pelo corredor, mas parou e olhou por sobre o ombro. Ah, e Isadora. Ele disse seu nome como uma carícia, como se sempre o soubesse. Da próxima vez que eu pedir algo, pense 2 vezes antes de me recusar. Meu autocontrole tem limites. E então ele desapareceu na escuridão, deixando Isadora sozinha com seu coração acelerado e o mundo virado de cabeça para baixo. Parte 2. O peso da revelação. Os dias seguintes foram um tormento. A notícia de que o rei Alfa havia demonstrado interesse por uma serva se espalhou pelo castelo como fogo em floresta seca. Isadora suportava os olhares hostis das outras lobas, os sussurros maliciosos, as tarefas cada vez mais pesadas que lhe eram atribuídas pelas superioras, pequenas crueldades destinadas a colocá-la em seu lugar, mas o pior era a confusão em seu próprio coração. Ela evitava os corredores que sabia que Kyle frequentava, mantinha-se ocupada nas cozinhas e despensas, rezava para que ele se esquecesse dela. Mas à noite, deitada em seu catre estreito no dormitório das servas, seu corpo ardia com lembranças do toque dele, do cheiro dele, daqueles olhos dourados que a viam como ninguém jamais havia visto. Uma semana após o baile, Isadora estava no jardim de ervas colhendo hortelã para o cozinheiro quando sentiu uma presença atrás de si. Ela se virou bruscamente esperando encontrar Kyle, mas era uma mulher, alta e imponente, com cabelos negros trançados em padrões complexos e olhos da cor de gelo. Ela usava um vestido carmesim que denunciava sua posição de alta nobreza. Seu cheiro, lavanda e aço, identificava-a como uma alfa poderosa. Então você é a ratinha que capturou a atenção de meu primo, a mulher disse, sua voz carregada de desdém, enquanto circulava Isadora como um predador avaliando uma presa. Lady. Isadora começou fazendo uma reverência desajeitada. Ravenna Volkhart. A mulher se apresentou cruzando os braços. Prima do rei Alfa e comandante da guarda lunar. E você é Isadora, a serva que foi estúpida o suficiente para recusar meu primo diante de toda a corte. Isadora abaixou os olhos, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a cesta de ervas. Não foi minha intenção ofender, minha senhora. Ofender? Ravenna riu, mas era um som sem humor. Você humilhou o homem mais poderoso do reino. Fez dele objeto de fofocas e especulações. E pior, ela se aproximou, sua voz baixando para um sussurro venenoso. Você despertou algo nele que não deveria existir. Kyle não precisa de uma companheira fraca. Ele precisa de uma rainha forte, que possa ficar ao seu lado em batalha, que possa dar-lhe herdeiros de sangue puro. As palavras eram como facas, cada uma encontrando um ponto vulnerável. Eu não pedi por isso, Isadora murmurou. Eu nunca quis. Não importa o que você quer, Ravenna a interrompeu. O vínculo de companheiro é uma maldição tanto quanto uma bênção. Mas escute bem, serva. Se você realmente se importa com Kyle, se tem um pingo de honra em seu corpo sem sangue, vai fazer o que é certo. Rejeite-o completamente. Deixe o castelo. Liberte-o para encontrar uma companheira adequada. Isadora ergueu os olhos, encontrando o olhar gélido de Ravenna. E se eu não puder? Se o vínculo for real? Então ele será destruído, Ravenna disse simplesmente, porque um rei lobisomem não pode ter fraquezas. E você, pequena ômega sem transformação, é a maior fraqueza que ele poderia ter. Com isso, ela se virou e saiu, deixando Isadora tremendo entre as ervas aromáticas, o peso das palavras esmagando seu peito. Naquela noite, Isadora tomou uma decisão. Ravenna estava certa. Ela não podia ser o que Kyle precisava. Por mais que algo dentro dela gritasse contra essa conclusão, a lógica era inegável. Ela deixaria o castelo, iria para uma das aldeias distantes, começaria uma nova vida longe de olhos dourados e vínculos impossíveis. Empacotou suas poucas posses em um saco de pano, uma túnica extra, um pente de madeira que havia sido de sua mãe,
Um pequeno amuleto de proteção. Esperou até que todas as outras servas estivessem dormindo. Então escapou silenciosamente pelos corredores escuros. A noite estava fria, a lua quase cheia pendurada no céu como um olho prateado. Ela atravessou o pátio externo, aproximando-se dos portões que levavam à floresta. Só mais alguns passos, e ela estaria livre. Indo a algum lugar, Isadora congelou. A voz veio de cima, das ameias. Ela ergueu os olhos, e lá estava ele, Kael, apoiado contra o parapeito de pedra, observando-a com uma expressão ilegível. Ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Em um movimento fluido e impossível, ele saltou das ameias, uma queda de pelo menos 6 metros, e aterrissou em pé diante dela sem emitir um único som. Seus olhos brilhavam na escuridão, mais lobo que humano. Deixe-me adivinhar, ele disse, sua voz perigosamente calma. Minha querida prima teve uma conversa com você. Isadora recuou um passo, mas ele avançou, mantendo a distância entre eles constante. Ela está certa. Isadora forçou as palavras para fora. Eu sou uma fraqueza. Eu não posso ser o que você precisa. É melhor eu partir antes que... Antes que o quê? Kael a interrompeu, e desta vez havia raiva em sua voz. Antes que eu perceba que você é exatamente o que eu preciso? Já é tarde demais para isso, Isadora. Você acha que eu escolhi isso? Você acha que eu queria que meu lobo reconhecesse uma serva fugidia como sua companheira? As palavras deveriam ter doído, mas a honestidade crua delas de alguma forma as tornava menos cruéis. Mas aconteceu, ele continuou aproximando-se mais. E eu não sou homem de fugir do que é meu. Você pode correr, pode se esconder, mas isso não mudará o que existe entre nós. Sabe o que acontece quando lobisomens rejeitam o vínculo de companheiro? Isadora balançou a cabeça, seus olhos arregalados. Loucura, ele disse simplesmente. O lobo nunca aceita. Ele uiva pela companheira perdida, até que não reste nada além da besta. Já vi acontecer. Homens fortes reduzidos a criaturas selvagens que precisam ser caçadas como animais raivosos. Ele estava tão perto agora que ela podia sentir o calor de seu corpo, ver as manchas mais escuras em seus olhos dourados. É isso que você quer para mim? Ele perguntou suavemente. Me condenar a esse destino porque você é covarde demais para aceitar o que somos? Eu não sou covarde, Isadora protestou, finalmente encontrando sua voz. Eu estou tentando fazer o que é certo. Você merece uma rainha, alguém forte, alguém que possa. Eu decido o que eu mereço. Kael a interrompeu, sua mão disparando para segurar seu pulso, puxando-a para mais perto. E você precisa entender algo, Isadora. Eu não sou um homem bom, não sou gentil. Fui criado para ser uma arma, para conquistar e dominar. Mas meu lobo escolheu você. E quando um lobo alfa escolhe sua companheira, não há força neste mundo que possa mudar isso. Isadora sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu nem consigo me transformar. Ela sussurrou, sua maior vergonha exposta. Todos os lobisomens fazem sua primeira transformação antes dos 20 anos. Eu tenho 22 e ainda nada. Talvez eu nem seja uma verdadeira lobisomem. Talvez eu seja apenas... Pare, Kael ordenou, usando sua mão livre para segurar seu rosto, forçando-a a encará-lo. Você acha que isso importa para mim? Você acha que meu lobo se importa se você tem 2 pernas ou 4? Mas sua prima disse... Minha prima é uma guerreira magnífica e uma estrategista brilhante. Kael a interrompeu. Mas ela não entende certas coisas. Ela não entende o vínculo porque nunca o sentiu. Nunca conheceu esse fogo que queima nas veias. Essa necessidade de estar perto de alguém que vai além da lógica ou da razão. Seus polegares acariciaram as bochechas de Isadora, limpando as lágrimas que finalmente haviam caído. Fique, ele disse, e pela primeira vez desde que ela o conhecera, havia algo vulnerável em sua voz. Dê-nos uma chance. Deixe-me provar que podemos fazer isso funcionar. Isadora olhou para aqueles olhos dourados, viu a sinceridade ali, a determinação e também algo mais. Medo. Medo de que ela realmente partisse, de que ela realmente o rejeitasse. O rei Alfa tinha medo dela. A ideia era simultaneamente aterrorizante e empoderante. E se eu falhar? Ela sussurrou. E se eu não conseguir ser o que você precisa? Então falharemos juntos. Ele respondeu simplesmente. Mas não vou deixar você ir sem lutar. Nem vou deixar minha prima ou qualquer outro interferir nisso. Você é minha, Isadora. Meu lobo reconheceu você. E não há retorno disso.
Ele inclinou a cabeça, aproximando seus lábios dos dela, tão perto que ela podia sentir seu hálito quente. Fica comigo, ele murmurou contra sua boca. Por favor. E naquele momento, com seu coração batendo descontroladamente e cada instinto gritando sim, Isadora fez a única coisa que podia fazer. Ela fechou a distância e o beijou. Foi como colocar fogo em pólvora. Kael a puxou contra si com um rosnado baixo, aprofundando o beijo com uma fome que roubou todo o ar de seus pulmões. Sua mão deslizou para seus cabelos, inclinando sua cabeça para um ângulo melhor, e Isadora se descobriu respondendo com igual fervor, seus dedos agarrando a camisa dele como se fosse a única coisa mantendo-a ancorada à terra. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Os olhos de Kael eram puro fogo dourado agora, seu lobo claramente próximo da superfície. Isso é um sim? Ele perguntou, sua voz rouca. Isadora assentiu, incapaz de formar palavras. Kael sorriu, um sorriso verdadeiro, selvagem e feroz, e a ergueu do chão, fazendo-a rodopiar. Ela se segurou nele, meio rindo, meio chorando, enquanto o mundo girava ao redor dele sob a luz prateada da lua. Quando ele a colocou de volta no chão, ela ainda estava tremendo. Há uma coisa, ele disse, ficando sério. Se vamos fazer isso, você precisa se mudar para os aposentos reais. Não posso ter minha companheira dormindo com as servas. Kael, eu não posso simplesmente... Pode e vai, ele a interrompeu firmemente. Amanhã de manhã. Não é negociável. E você vai precisar de roupas adequadas, treinamento em etiqueta da corte, aulas de... Você está tentando me transformar em outra pessoa? Isadora protestou. Estou tentando te dar as ferramentas para sobreviver naquele covil de víboras que é minha corte. Ele corrigiu. Mas você nunca deixará de ser você. É você que meu lobo quer, não uma versão polida e adequada. Ele a puxou para mais um beijo, mais suave desta vez. Uma promessa selada. Agora vem, ele disse entrelaçando seus dedos. Vou te escoltar de volta antes que os guardas noturnos pensem que você é uma intrusa. Enquanto caminhavam de volta para o castelo, mãos dadas sob a luz da lua, Isadora sentiu algo mudar dentro dela. Uma centelha de esperança, talvez. Ou talvez fosse apenas o começo de algo muito mais profundo e assustador. O começo de um vínculo que mudaria tudo. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Parte 3ª. A Corte dos Lobos. A transformação de serva para companheira do Rei Alfa não aconteceu da noite para o dia, mas foi rápida o suficiente para deixar Isadora em estado de choque perpétuo. Na manhã seguinte ao seu quase fuga, ela foi acordada não por Miriam, mas por 3 lobas elegantemente vestidas que se apresentaram como suas novas damas de companhia. Elas a levaram para uma suíte nos aposentos reais, quartos maiores do que o dormitório inteiro das servas, com uma cama de dossel coberta por peles luxuosas, uma banheira de cobre polido e janelas que ofereciam vista para as montanhas distantes. Isso não pode estar certo, Isadora murmurou, tocando timidamente o tecido de veludo de um tapete. O Rei Alfa foi muito claro em suas instruções, disse Celeste, a mais velha das 3 damas, uma loba prateada com olhos gentis. Você será tratada com o respeito devido à futura rainha. E antes que pergunte, não. Você não tem escolha a não ser aceitar. Típico dele, Isadora murmurou, mas sentiu um sorriso involuntário curvando seus lábios. Os dias seguintes foram um turbilhão. Pela manhã, aulas de etiqueta com Lady Morgana, uma anciã severa que desaprovava visivelmente a escolha de Kael, mas era profissional demais para não fazer seu trabalho adequadamente. Isadora aprendeu as complexidades dos cumprimentos formais, como dirigir-se a diferentes escalões de lobisomens, os rituais de comida e bebida, as danças tradicionais. À tarde, sessões com a costureira da corte, que tirava medidas e criava vestidos que faziam Isadora se sentir como uma impostora. Sedas em tons de azul meia-noite e prata, veludos bordados com símbolos lunares, capas forradas com pele de lobo. E a noite pertencia a Kael. Ele aparecia em seus aposentos quando a lua subia, às vezes ainda vestindo sua armadura de treino, outras vezes em roupas casuais que o faziam parecer menos rei e mais homem. Eles conversavam, sobre tudo e nada. Ele contava histórias de batalhas antigas,
de rituais esquecidos, dos tempos em que as alcateias viviam livres nas florestas, sem a estrutura de um reino unificado. Isadora, lentamente, começava a contar suas próprias histórias. Sobre sua mãe, uma ômega que havia morrido de febre quando Isadora tinha 10 anos. Sobre seu pai, que ela nunca conhecera, um lobo solitário que havia partido antes de seu nascimento. Sobre crescer sem alcateia, sem pertencer, sempre observando de fora enquanto os outros celebravam suas primeiras transformações, seus vínculos de matilha. Você tem uma matilha agora, Kyle disse uma noite, deitados juntos na cama dela, embora eles não tivessem feito nada além de conversar e trocar alguns beijos que deixavam Isadora tonta. Tem a mim, e se alguém tentar fazer você se sentir inferior novamente, precisa me contar. Não preciso que você lute minhas batalhas, Isadora protestou suavemente. Não? Ele ergueu uma sobrancelha, traçando padrões ociosos em seu braço. Então, o que você precisa de mim? Era uma pergunta genuína, carregada de vulnerabilidade. Isadora pensou por um longo momento. Preciso que você seja paciente, ela finalmente disse. Isso tudo é muito novo, aterrador. Às vezes sinto que vou acordar e descobrir que era só um sonho. Não é um sonho, Kyle murmurou, puxando-a para mais perto. E eu posso ser paciente. Meu lobo pode não gostar, mas ele pode esperar. Você vale a pena esperar. Mas a corte não estava disposta a ser paciente. Uma semana depois de sua elevação, Isadora foi convocada para seu primeiro jantar formal. Não era apenas um jantar, era um conselho, onde os alfas mais poderosos do reino se reuniam para discutir assuntos de estado. Você não precisa falar, Celeste a aconselhou enquanto a ajudava a vestir um elegante vestido azul escuro. Apenas observe, aprenda. E ignore qualquer provocação. Mas ignorar provocações era mais fácil falar do que fazer. O salão de banquetes estava repleto dos nobres mais poderosos do reino. Ravenna estava lá, seu olhar gélido encontrando o de Isadora com clara desaprovação. Também estava presente Lord Aldrich, um alfa massivo com cicatrizes de batalha e uma reputação de brutalidade. E Lady Sibella, uma loba cujos rumores diziam ter sido prometida a Kyle antes dele se tornar rei. Isadora tomou seu lugar ao lado de Kyle na mesa principal, muito consciente de todos os olhos sobre ela. Ele colocou uma mão possessiva sobre a dela, uma declaração silenciosa que não passou despercebida. Majestade, Lord Aldrich falou depois que a primeira refeição foi servida, sua voz profunda ecoando pelo salão. Ouvi rumores preocupantes sobre ataques nas fronteiras orientais. Os caçadores de prata foram vistos nas terras baixas. Isadora sentiu Kyle tensionar ao seu lado. Caçadores de prata, humanos fanáticos que dedicavam suas vidas a exterminar lobisomens. Eles eram uma ameaça constante, mas os ataques haviam diminuído nos últimos anos. Quantos? Kyle perguntou, sua voz mudando para o tom de comando. Pelo menos uma dúzia, talvez mais. Estão bem organizados, bem armados. Não são os caçadores comuns que enfrentamos antes. Então precisamos de uma resposta coordenada. Kyle disse, já pensando em estratégias. Ravenna, reúna a Guarda Lunar. Quero patrulhas duplas em todas as fronteiras. Aldrich, seus guerreiros podem cobrir o setor leste? Podem e vão. Aldrich concordou. Mas isso nos leva a outro assunto, Majestade. Seu olhar deslizou para Isadora, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A questão da sucessão. Em tempos de guerra, o reino precisa de estabilidade. Precisa de um herdeiro. E para isso você precisa de uma rainha que possa... Ele pausou significativamente. Cumprir seus deveres. O silêncio que se seguiu era tenso como um arco esticado. Cuide de suas palavras, Aldrich. Kyle disse, sua voz perigosamente baixa. Eu apenas declaro o óbvio. Aldrich continuou, imprudentemente. Sua escolha de... companheira levantou questões. Ela nem sequer completou sua primeira transformação. Como podemos ter certeza de que ela pode dar-lhe filhos de sangue forte? Como... Suficiente! Kyle rugiu, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo. Seus olhos brilhavam vermelho dourado, o lobo claramente na superfície. Você questiona minha escolha de companheira? Você ousa? A temperatura no salão pareceu cair. Todos os lobisomens presentes sentiram o peso do poder alfa de Kyle, uma pressão quase física que os forçava a abaixar os olhos, a curvar os ombros em submissão instintiva. Perdoe-me, Majestade, Aldrich disse rapidamente,
mas havia um brilho calculista em seus olhos. Eu apenas preocupo-me com o bem do reino. O bem do reino é minha preocupação, Kael disse, cada palavra cortante como lâmina. E Isadora é minha companheira. Qualquer desrespeito a ela é desrespeito a mim. Isso está claro? Murmúrios de concordância ecoaram pelo salão, mas Isadora podia sentir a tensão, a discordância não verbalizada. Ela havia se tornado um ponto de fratura na corte, uma fraqueza que os inimigos de Kael poderiam explorar. Kael, ela disse suavemente, tocando seu braço. Está tudo bem. Ele tem razão em... Não! Kael a interrompeu, olhando para ela. Não está tudo bem, e ele não tem razão. Você é minha companheira, isso é tudo que importa. Mas enquanto o jantar continuava em silêncio tenso, Isadora não podia deixar de pensar nas palavras de Aldrich. E se ela realmente não pudesse dar a Kael o que ele precisava? E se seu vínculo realmente fosse uma fraqueza? Naquela noite, ela não conseguia dormir. Levantou-se da cama e caminhou até a varanda de seus aposentos, observando as estrelas no céu sem lua. O ar frio da noite arrepiava sua pele através da fina camisola de dormir. Não consegue dormir também? Ela se virou para ver Ravenna subindo na varanda, literalmente escalando a parede como se fosse a coisa mais natural do mundo. A prima de Kael pousou graciosamente, sua expressão ilegível na escuridão. Vim me desculpar, Ravenna disse, surpreendendo Isadora completamente. Pelo que disse antes, no jardim, foi cruel e desnecessário. Por que a mudança de opinião? Isadora perguntou cautelosamente. Ravenna se apoiou no parapeito, olhando para as montanhas distantes. Porque vi a forma como Kael olhou para você hoje. A forma como ele quase perdeu o controle quando Aldrich a insultou. Nunca vi meu primo daquele jeito. E percebi, talvez o vínculo seja real. Talvez você seja exatamente o que ele precisa, mesmo que eu não entenda. Ela se virou para Isadora, seus olhos frios agora mostrando um lampejo de algo mais quente. Respeito, talvez. Mas precisa entender o perigo que você está. Aldrich não questionou você por acaso. Há uma facção crescente na corte que acredita que Kael está se tornando maleável, fraco, e eles vão usar você para provar isso. O que eles querem? Isadora perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Poder, Ravenna disse simplesmente. Aldrich sempre se ressentiu por Kael ter sido escolhido como rei alfa em vez dele. E Sibella, bem, ela esperava ser rainha. Agora você está em seu caminho. Eu não queria isso, Isadora murmurou. Não importa o que você queria, Ravenna disse, ecoando suas próprias palavras de dias atrás. Você está aqui agora. E se quer sobreviver, se quer proteger Kael, precisa se tornar forte. Precisa provar que merece estar ao lado dele. Como? Isadora perguntou sentindo desespero. Eu nem consigo me transformar. Ravenna ficou em silêncio por um longo momento, estudando-a. Há histórias antigas, ela finalmente disse. Sobre lobisomens cujas primeiras transformações foram bloqueadas por trauma ou medo. Às vezes, o lobo precisa ser despertado, forçado à superfície. Como? Através de perigo extremo, dor, ou, ela pausou, através do vínculo de companheiro. Se Kael completar o ritual de acasalamento, se ele verdadeiramente a reivindicar, isso pode despertar seu lobo. Isadora sentiu seu rosto esquentar. Nós ainda não fizemos. Eu sei, Ravenna disse com um meio sorriso. Meu primo está sendo inconvenientemente honorável, mas talvez seja a hora de tomar as coisas em suas próprias mãos. Se você quer provar seu valor, se quer silenciar seus críticos, precisa se transformar, e o vínculo pode ser a chave. Com isso, ela saltou da varanda, desaparecendo na noite com a graça de um fantasma. Isadora ficou sozinha, o coração acelerado, pensando nas palavras de Ravenna. Ela tinha razão. O vínculo poderia despertar algo dentro dela que havia permanecido adormecido por toda a sua vida. Havia apenas uma maneira de descobrir. Parte 4. O despertar. Isadora passou os próximos 3 dias planejando. Não era algo que pudesse simplesmente acontecer. Ela precisava do momento certo, do lugar certo, e precisava de coragem que não tinha certeza se possuía. Kael havia partido para as fronteiras orientais com metade da guarda lunar, investigando os ataques dos caçadores de prata. Ele voltaria para a noite da lua de caça, um festival importante onde a corte inteira sairia para caçar sob a lua cheia. Era a ocasião perfeita, ou a pior ideia que ela já teve. Difícil dizer qual. Você parece pensativa, Celeste comentou enquanto a ajudava a se vestir para o festival. O vestido era de veludo verde floresta,
cortado de forma a permitir movimento, com calças de couro por baixo. Não era um traje típico de corte, mas era prático para uma caçada. Apenas nervosa, Isadora admitiu. Será minha primeira lua de caça. Você não precisa caçar, você sabe. Celeste disse gentilmente. Ninguém espera que você... Eu sei, Isadora a interrompeu. Mas quero tentar. Celeste a estudou por um longo momento. Então sorriu. Você é mais forte do que pensa, sabe? Vi a forma como tem lidado com a corte. Muitas lobas nascidas em berços de ouro não teriam a resiliência que você demonstra. As palavras aqueceram o coração de Isadora, dando-lhe a confiança que precisava para o que planejava fazer. Quando a noite caiu, a corte se reuniu nos jardins externos do castelo. A lua cheia pendia no céu, grande e prateada, chamando aos instintos de cada lobisomem presente. Isadora podia sentir a energia no ar, uma tensão elétrica, uma excitação primitiva. E então ele estava lá. Kael atravessou os jardins, e os olhos de Isadora o encontraram imediatamente. Ele usava roupas de caça de couro negro, seu cabelo puxado para trás em uma trança guerreira que revelava a linha forte de sua mandíbula. Seus olhos a encontraram através da multidão, e ela viu o lampejo de surpresa seguido por algo muito mais quente. Ele veio direto para ela, ignorando todos os outros. Esse vestido, ele murmurou, seus olhos percorrendo seu corpo de forma que fazia sua pele formigar. Você está tentando me matar? Talvez, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Ou talvez esteja apenas me preparando para caçar. Seus olhos se estreitaram, uma faísca de algo predatório brilhando neles. Você não pode caçar se não consegue se transformar. Talvez seja a hora de mudar isso, ela disse, segurando seu olhar. Kael ficou muito quieto, estudando-a. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero completar o vínculo, Isadora disse, forçando firmeza em sua voz, mesmo com o coração batendo descontroladamente. Esta noite, sob a lua cheia, do jeito que deveria ser. Os olhos de Kael se arregalaram, e então se estreitaram perigosamente. Isadora, você não precisa... Eu sei que não preciso. Ela o interrompeu. Mas quero. Preciso saber se há um lobo dentro de mim. E se há, o vínculo com você pode ser a chave para libertá-lo. E se não funcionar? Ele perguntou, tocando seu rosto gentilmente. Então pelo menos tentamos. Ela respondeu. E você terá me reivindicado completamente. Ninguém poderá questionar mais nosso vínculo. Kael fechou os olhos, claramente lutando contra seus instintos. Quando os abriu novamente, eles brilhavam com determinação. Então, esta noite, ele disse, sua voz rouca, mas não aqui, não na frente de todos, no bosque sagrado, onde nossos ancestrais completavam seus vínculos. Isadora assentiu, sentindo uma mistura de medo e antecipação percorrer seu corpo. A caçada começou com o uivo do mestre de caçadas. Um por um, os lobisomens se transformaram. Um processo que Isadora assistiu com fascínio e inveja. Ossos se quebraram e reformaram. Pele se cobriu de pelo. Corpos mudaram de forma humana para lupina em questão de segundos. Lobos de todas as cores e tamanhos encheram os jardins. Cinzas, negros, marrons, alguns com marcações brancas. Ravenna se transformou em uma loba prateada magnífica, e Aldrich em uma fera negra massiva com olhos amarelos que encontraram os de Isadora por um momento antes de ele desaparecer na floresta. E então, Kael se transformou. Isadora observou, hipnotizada, enquanto o rei Alfa assumia sua forma lupina. Ele era enorme, facilmente o dobro do tamanho de um lobo natural, com pelo negro como a noite e aqueles mesmos olhos dourados que a perfuravam. Cicatrizes de batalhas antigas marcavam seu corpo lupino, histórias contadas em linhas brancas contra o pelo escuro. Ele se aproximou dela, tão alto que sua cabeça alcançava o peito dela. Cheirou-a, seu focinho pressionando contra seu pescoço, e ela sentiu a vibração de um rosnado baixo, não de ameaça, mas de reconhecimento, de reivindicação. Então ele se afastou, olhando para ela por sobre o ombro peludo, antes de desaparecer na escuridão da floresta. Um convite claro. Isadora correu atrás dele. Era difícil segui-lo em forma humana, mas ela usou todos os instintos que tinha, seguindo o som de suas patas, o cheiro almiscarado que marcava seu caminho. A floresta ficou mais densa, as árvores antigas formando um dossel que bloqueava parte da luz da lua.
Finalmente, ela emergiu em uma clareira, o bosque sagrado. Árvores anciãs formavam um círculo perfeito ao redor de um espaço aberto, onde a grama crescia macia como veludo. Pedras cobertas de musgo com runas antigas marcavam os limites do círculo, e no centro estava um altar de pedra cinza, o lugar onde gerações de lobisomens haviam completado seus vínculos sob a bênção da lua. Kyle estava lá, já transformado de volta em forma humana, nu à luz da lua. Seu corpo era tudo músculo e poder contido, cicatrizes contando histórias que ela um dia queria conhecer. Tem certeza? Ele perguntou quando ela entrou na clareira. Uma vez que começarmos, não poderei parar. Meu lobo, ele a quer demais. E se você mudar de ideia, não vou. Isadora o interrompeu, caminhando até ele. Eu quero isso. Quero você. Quero descobrir quem eu realmente sou. Kyle a puxou para si, suas mãos deslizando pelos lados de seu rosto. Você é corajosa, ele murmurou. Mais corajosa do que qualquer guerreira que já conheci. E linda. E minha. Ele a beijou então, não com a gentileza cuidadosa das outras vezes, mas com fome crua e necessidade. Isadora respondeu com igual fervor, seus dedos deslizando pelos músculos de suas costas, sentindo o poder mal contido sob sua pele. Suas roupas desapareceram. Ela nem percebeu como, e então estavam pele contra pele sob a luz da lua. O toque dele era fogo, despertando sensações que ela nunca havia experimentado. Ele a deitou sobre o altar de pedra, o frio contrastando com o calor de seus corpos. Isadora. Ele murmurou seu nome como uma oração, seus lábios traçando um caminho por seu pescoço. Minha companheira, minha rainha. E então ele a reivindicou completamente, seus corpos se unindo sob a lua testemunha. Dor e prazer se misturaram em ondas, e Isadora se agarrou a ele, sentindo algo despertar dentro dela. Uma centelha, uma chama, um rugido. O mundo explodiu em sensações. Dor rasgou através de seu corpo como relâmpago. Seus ossos doíam, mudando, quebrando, reformando. Ela gritou, mas o som saiu como um uivo. Pelo brotou através de sua pele, músculos se realinharam. Seus sentidos explodiram em uma cacofonia de cheiros e sons e vida. E então, ela era outra coisa. 4 patas no lugar de 2. Um focinho no lugar de nariz e boca. Pelo branco como neve cobrindo seu corpo. Tão diferente do negro de Kyle. Ela havia se transformado. Kyle, também em forma lupina novamente, circulou ao redor dela, seus olhos dourados brilhando com orgulho e algo mais profundo. Ele pressionou seu focinho contra o dela, um rosnado baixo de aprovação vibrando em seu peito. Isadora testou seus novos sentidos. O mundo estava vivo de maneiras que ela nunca havia experimentado. Ela podia cheirar cada criatura na floresta, ouvir o batimento cardíaco de um coelho a metros de distância, sentir a energia da lua pulsando em suas veias. Ela era uma loba. Finalmente, depois de todos esses anos, ela era completa. Kyle roçou contra ela, então correu para a floresta. Outro convite. Isadora o seguiu, seus instintos assumindo, ensinando-a como correr em 4 patas, como saltar sobre raízes e pedras, como ler o vento. Eles correram juntos sob a lua cheia, 2 lobos unidos por um vínculo que agora era irrevogável e absoluto. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Parte 5. Sangue e prata. O amanhecer os encontrou de volta à forma humana, deitados entrelaçados na clareira sagrada. O corpo de Isadora doía de maneiras que ela nem sabia serem possíveis. Músculos que havia usado pela primeira vez, ossos que haviam se reformado, cada terminação nervosa cantando com sensibilidade aumentada. Mas ela nunca havia se sentido tão viva. Como se sente? Kyle perguntou, traçando padrões ociosos em seu ombro nu. Como se finalmente estivesse completa. Ela respondeu honestamente. Como se uma parte de mim que estava faltando tivesse voltado ao lugar. Você foi magnífica, ele disse, beijando seu ombro. Uma loba branca. Você sabe como isso é raro? Ela balançou a cabeça. Lobos brancos aparecem uma vez a cada várias gerações. Kyle explicou. São considerados abençoados pela lua. Minha mãe era uma loba branca. E agora você.
Isadora sentiu lágrimas inesperadas queimarem seus olhos. Durante toda a sua vida, ela havia se sentido inferior, quebrada, e agora descobria que era algo raro, especial. Vamos ter que voltar, Kael disse relutantemente. A corte vai querer saber sobre sua transformação, e há assuntos que preciso cuidar. Seu tom escureceu. Os caçadores de prata estão sendo mais agressivos do que pensávamos. Atacaram uma aldeia periférica ontem. 15 mortos, incluindo filhotes. A felicidade de Isadora evaporou instantaneamente. Filhotes? Ela sussurrou, horrorizada. Eles não discriminam, Kael disse amargamente. Para eles, somos todos monstros que precisam ser eliminados. É por isso que preciso agir rápido. Eliminar a ameaça antes que mais inocentes morram. Eles se vestiram em silêncio, a realidade crua do mundo se infiltrando em sua bolha de felicidade. Mas quando começaram a caminhar de volta para o castelo, Kael pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. O que quer que venha, ele disse. Enfrentamos juntos. Você é minha companheira agora, verdadeiramente. E isso significa que você é parte de mim, assim como eu sou parte de você. Isadora apertou sua mão, sentindo a verdade dessas palavras ressoar em seu âmago. Mas a paz não duraria. Quando chegaram ao castelo, a atmosfera era tensa. Guardas corriam pelos corredores, e Isadora podia sentir medo no ar. Um cheiro acre que sua nova sensibilidade lupina detectava facilmente. Ravenna os encontrou no pátio, seu rosto pálido. Kael, ela disse, sua voz urgente. Aldrich partiu durante a noite. Levou seus guerreiros e desapareceu. Desapareceu? Kael repetiu, seus olhos se estreitando. Para onde? Ninguém sabe, mas há mais. Ravenna hesitou olhando para Isadora. Rumores estão se espalhando. Dizem que você fez um pacto com os caçadores de prata, que está permitindo que eles ataquem aldeias periféricas em troca de... Ela pausou. Em troca de manter o trono através de intimidação. A acusação era tão absurda que Isadora quase riu, mas o olhar sério no rosto de Ravenna a impediu. Quem está espalhando esses rumores? Kael perguntou, sua voz perigosamente calma. Aldrich iniciou-os antes de partir, e Sibela está apoiando-os, sutilmente. Ela está reunindo apoio entre as famílias descontentes. Kael praguejou em uma língua antiga que Isadora não conhecia. É um golpe, ele disse. Aldrich está usando os ataques dos caçadores como pretexto para questionar minha liderança. E Sibela, ele apertou os punhos. Sempre foi ambiciosa. Mas não pensei que seria tão estúpida a ponto de arriscar uma guerra civil. O que fazemos? Ravenna perguntou. Convoco um conselho de sangue. Kael disse após um momento. Esta noite, todos os alfas principais devem comparecer. E vou provar, diante de toda a corte, que esses rumores são mentiras. E então, seus olhos brilharam. Vou lidar com os caçadores de prata de uma vez por todas. Ele se virou para Isadora, segurando seus ombros. Você ficará aqui no castelo, onde estará segura. Vou deixar metade da guarda para proteger. Não. Isadora o interrompeu firmemente. Não vou ficar aqui como uma dama indefesa enquanto você enfrenta perigo. Posso me transformar agora. Posso lutar. Você acabou de ter sua primeira transformação. Kael protestou. Você não tem treinamento, não tem experiência em combate lupino. Então me ensine. Ela insistiu. Rapidamente. Mas não me deixe para trás, Kael. Não quando finalmente posso ficar ao seu lado de verdade. Kael a estudou por um longo momento. Então um sorriso lento curvou seus lábios. Você é impossível, ele murmurou. E você me ama por isso, ela respondeu, surpreendendo ambos com a palavra que nenhum deles havia dito ainda. Mas era verdade. Ela podia ver nos olhos dele, sentir através do vínculo que agora os conectava em um nível profundo. E sabia que ele podia sentir o mesmo dela, aquele sentimento que crescera silenciosamente, nutrido por conversas noturnas e beijos roubados, agora florescendo em algo imenso e aterrorizante e absolutamente inevitável. Sim, ele disse simplesmente. Sim, eu amo. Ele a beijou ali mesmo, no meio do pátio, sob os olhares chocados dos guardas e servos, uma declaração pública do que todos já suspeitavam. Isadora era sua, e ele dela, e os deuses ajudassem qualquer um que tentasse separá-los. Parte 6. O Conselho de Sangue. O Conselho de Sangue era uma tradição antiga, invocada apenas nas circunstâncias mais graves. Era onde disputas que não podiam ser resolvidas, através de diplomacia,
eram decididas através de provação, geralmente combate ritual. A arena havia sido preparada no grande pátio externo do castelo. Tochas de fogo queimavam ao redor de um círculo marcado com runas antigas, e os assentos elevados estavam repletos de cada alfa e loba importante do reino. A tensão no ar era palpável. Todos sabiam que esta noite definiria o futuro do reino lobisomem. Isadora sentou-se ao lado de Kael no assento elevado, usando um vestido de veludo carmesim que identificava sua posição como companheira do rei Alfa. Seu coração batia acelerado, mas ela manteve sua expressão neutra, lembrando-se das lições de Lady Morgana sobre etiqueta de corte. Que comece o conselho de sangue, o mestre de cerimônias declarou, sua voz ecoando pelo pátio. Que verdades sejam reveladas e justiça seja feita sob o olhar da lua. Cibela levantou-se de seu assento, linda e perigosa em um vestido negro que acentuava sua figura curvilínea. Seus olhos, da cor de âmbar escuro, fixaram-se em Kael com uma mistura de desejo e raiva. Majestade, ela disse, sua voz carregando longe. Trago acusações graves. Acusações de negligência, de permitir que caçadores de prata massacrem nosso povo enquanto você está distraído por assuntos de natureza pessoal. Murmúrios percorreram a multidão. Isadora sentiu o sangue congelar, mas forçou-se a permanecer impassível. Acusações requerem provas, Kael disse calmamente, embora seus olhos brilhassem com raiva mal contida. Você tem alguma? Tenho testemunhas, Cibela respondeu, gesticulando. 3 lobisomens se aproximaram, camponeses pelas roupas simples, seus rostos marcados por medo e ressentimento. Estes viram os caçadores de prata atacarem suas aldeias. E eles juram que os caçadores tinham mapas detalhados do reino, informações que só poderiam vir de dentro da corte. Mentira. Ravenna se levantou, sua voz cortante. Os caçadores têm espiões há décadas. Não precisam de ajuda interna para... Silêncio. Cibela a interrompeu. Você defende seu primo porque é família. Mas o reino precisa de mais do que lealdade de sangue. Precisa de um rei forte, não um rei enfraquecido por... Seu olhar deslizou para Isadora com desdém mal disfarçado. Vínculos inapropriados. O insulto foi como um tapa. Isadora sentiu Kael tensionar ao seu lado, seu poder alfa ondulando em ondas perigosas. Mas antes que ele pudesse falar, Isadora se levantou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você questiona o vínculo de companheiro do rei Alfa, Isadora disse, forçando firmeza em sua voz, embora suas pernas tremessem. Você questiona minha posição, mas o vínculo foi reconhecido pelos anciões, abençoado pela lua. Eu completei minha primeira transformação. Sou uma loba branca, uma marcação que não é vista há gerações. Ela viu surpresa lampear nos rostos da multidão. Claramente, a notícia de sua transformação ainda não havia se espalhado amplamente. E mesmo que eu fosse a mais humilde das lobas, Isadora continuou, sua voz crescendo em força, isso não diminuiria meu valor, porque vínculos de companheiro não se formam por conveniência política. Eles se formam porque as almas reconhecem uma a outra. E você, Lady Cibela, nunca entenderá isso, porque seu coração conhece apenas ambição, não amor. Cibela sibilou, seus olhos brilhando com fúria. Como você ousa? Ela ousa porque é minha companheira. Kael a interrompeu, levantando-se e colocando uma mão possessiva no ombro de Isadora. E como minha companheira, ela fala com minha autoridade. Agora, quanto às suas acusações, seus olhos percorreram a multidão. Se há um traidor em nossa corte, eu o encontrarei e ele será punido. Mas essas acusações infundadas param agora. Infundadas? Uma nova voz ecoou pela arena. Todos se viraram para ver Aldrich emergir das sombras, acompanhado por pelo menos 2 dúzias de guerreiros. Ou inconvenientes? Kael se virou lentamente, seus olhos estreitando. Aldrich, que surpresa você aparecer. Ouvi que havia desertado. Desertado? Aldrich riu, mas era um som sem humor. Não, majestade. Eu estava investigando, seguindo os caçadores de prata até sua base, e descobri algo interessante. Ele gesticulou, e 2 de seus homens arrastaram um prisioneiro para o círculo. Um homem humano, vestindo a armadura característica dos caçadores, couro negro cravejado com prata. A multidão explodiu em exclamações e rosnados. Ter um caçador vivo no castelo era uma afronta. Silêncio, Kael ordenou,
e todos obedeceram. Ele desceu para o círculo, aproximando-se do prisioneiro. Você tem coragem de trazer um caçador para meu território. Trago porque ele tem informações valiosas, Aldrich disse. Informações sobre quem está financiando os ataques, sobre quem fornece os mapas, as rotas de patrulha, as localizações das aldeias mais vulneráveis. Kyle se virou para o caçador, que cuspia sangue no chão. Fale. Kyle ordenou, sua voz carregada com poder alfa, que forçava a obediência até de não-lobisomens. O caçador tentou resistir, mas suas mãos tremiam, seu corpo curvando-se sob o peso da presença de Kyle. A mulher, ele finalmente resmungou, a alfa de cabelo escuro e olhos frios. Ela nos ofereceu ouro. Disse que se eliminássemos aldeias periféricas, criaria instabilidade. Disse que isso era necessário para mudança de poder. O pátio explodiu em caos. Ravenna. Ele estava descrevendo Ravenna. Isadora olhou para a prima de Kyle, que estava pálida, seus olhos arregalados em choque. Mentira! Ravenna gritou. Eu jamais trairia meu povo. Os caçadores não mentem sob comando alfa, Aldrich disse, sua voz carregando satisfação maliciosa. Ele fala a verdade. E há mais. Ele puxou um medalhão de seu bolso, jogando-o no chão. Era o símbolo da Guarda Lunar. Encontramos isto no acampamento dos caçadores. Seu medalhão, Ravenna. Eu perdi aquele medalhão há meses. Ravenna protestou, olhando desesperadamente para Kyle. Kyle, você me conhece. Eu jamais. Evidências não mentem. Sibela interrompeu, sua voz doce como mel envenenado. Parece que a traição vinha de dentro da própria família real. Que vergonha. Isadora olhou entre Ravenna, Aldrich e o caçador prisioneiro. Algo estava errado. Muito errado. Ravenna tinha falhas, mas traição, isso não fazia sentido. E então ela viu, o menor dos trejeitos no olhar de Aldrich, quando ele olhou para Sibela. Um lampejo de entendimento, de cumplicidade. Era uma armação. Não, Isadora disse, sua voz cortando o caos. Todos se viraram para olhá-la. Ravenna não é a traidora. E como você saberia? Sibela zombou. Você está aqui há algumas semanas. Ravenna é parte desta corte há anos. Exatamente, Isadora a interrompeu. Ela é parte desta corte há anos. É a comandante da Guarda Lunar, uma das guerreiras mais respeitadas do reino. Por que ela arriscaria tudo para trair seu próprio povo? Qual seria o motivo? Ciúme, Aldrich sugeriu. Ela sempre foi leal a Kyle, mas talvez sua chegada a Isadora tenha sido demais. Talvez ela ressentisse ser substituída na afeição dele por uma serva. Era uma narrativa convincente. Mas Isadora sabia, no fundo de seu ser, que estava errada. Então por que me ajudar? Isadora perguntou. Ravenna me avisou sobre as intrigas da corte. Me ensinou a me defender. Se ela me ressentisse, por que fazer isso? Para ganhar sua confiança. Sibela respondeu. Para se posicionar como aliada enquanto tramava por trás. Não. Kyle finalmente falou, sua voz absoluta. Ele havia ficado em silêncio, observando, pensando. Isadora está certa. Ravenna não é a traidora. Mas alguém quer que pensemos que é. Seus olhos se fixaram em Aldrich. Você encontrou este prisioneiro convenientemente. Trouxe-o no momento exato quando acusações estavam sendo feitas. E Sibela, ele se virou para ela. Você iniciou este conselho de sangue. Plantou as sementes de dúvida. Você nos acusa? Aldrich rugiu. Nós que tentamos expor uma traidora? Eu os acuso de manipulação, Kyle disse. De usar uma crise real para seus próprios ganhos. E tenho uma maneira de provar. Ele se virou para o caçador prisioneiro. Você disse que a mulher tinha cabelo escuro e olhos frios. Descreva mais. Altura, construção corporal. Marcas distintas. O caçador hesitou. Então falou. Alta. Mais alta que a maioria das mulheres. Construção atlética. E havia uma cicatriz. Aqui. Ele apontou para seu antebraço esquerdo. 3 linhas paralelas, como garras. Ravenna virou seu braço mostrando pele sem marcas. Eu não tenho tal cicatriz. Mas Sibela, Isadora notou, havia discretamente puxado sua manga mais para baixo. Mostre seus braços, Kyle ordenou, olhando para Sibela. Esta é uma acusação absurda. Ela começou. Mostre! Kyle rugiu, seu poder alfa explodindo em uma onda que forçou cada lobisomem presente a se curvar. Tremendo, Sibela puxou sua manga. Ali, no antebraço esquerdo, estavam 3 cicatrizes paralelas.
O silêncio era absoluto. Isso foi de um acidente de treinamento. Sibela tentou explicar, mas sua voz falhou. Você, Kael disse, avançando para ela. Você conspirou com os caçadores. Você traiu seu próprio povo. Por quê? E então Aldrich se moveu. Mais rápido do que Isadora pensava ser possível, ele estava atrás de Kael, uma adaga de prata, a única substância que podia matar permanentemente um lobisomem, pressionada contra a garganta do rei Alfa. Porque você é um rei fraco. Aldrich sibilou, obcecado por uma serva insignificante, negligenciando seus deveres. O reino precisa de força, não de romance tolo. Seus guerreiros avançaram, cercando o círculo. Pelo menos 20 espadas de prata apontadas para Kael, Ravenna e Isadora. Este foi sempre o plano. Aldrich continuou. Usar os caçadores para criar caos, destruir sua reputação. E então, tomar o trono que deveria ter sido meu desde o início. Você não tem sangue real, Ravenna sibilou. Não tem direito. Direito é tomado, não dado. Aldrich respondeu. E Sibela aqui? Ele gesticulou para a loba, que agora olhava com adoração para ele. Será minha rainha. Juntos, governaremos com a força que este reino necessita. Isadora sentiu pânico crescer em seu peito. Kael estava imobilizado, uma adaga de prata a centímetros de sua jugular. Um movimento errado, e ele morreria. E então, algo dentro dela quebrou. Não era raiva, não era medo. Era algo mais primitivo, mais feroz. Era o instinto de proteger sua companheira. Sem pensar, sem planejar, Isadora se transformou. Seus ossos quebraram e reformaram mais rápido desta vez. A mudança agora familiar. Em segundos, uma loba branca massiva estava onde ela estivera. Seus olhos, agora prateados em forma lupina, fixos em Aldrich com intenção assassina. A serva pensa que pode me desafiar? Aldrich riu, mas havia nervosismo em sua voz. Isadora rosnava, um som baixo e perigoso que vinha do fundo de seu peito. E então ela saltou. Não para Aldrich. Ele esperava isso, a adaga pronta para cortar, mas para Sibela, que estava desprotegida. Isadora a derrubou, suas mandíbulas fechando ao redor da garganta da outra loba. Não forte o suficiente para matar, mas o suficiente para imobilizar. Solte o rei ou ela morre. Ravenna traduziu o rosnado de Isadora, pegando a deixa. Aldrich hesitou, dividido. Soltar Kael ou deixar Sibela morrer. Naquele momento de hesitação, Kael se moveu. Ele agarrou o pulso de Aldrich, torcendo, forçando a adaga a cair. Então, se transformou no meio do movimento, sua forma lupina massiva, derrubando Aldrich no chão. Caos explodiu. Os guerreiros de Aldrich avançaram, mas foram recebidos pela guarda lunar, que Ravenna rapidamente mobilizou. Prata colidiu contra garras, rosnados e gritos preencheram o ar noturno. Isadora manteve Sibela presa, mesmo quando a loba tentava se transformar, tentava escapar, não até que tudo estivesse terminado. E então, tão rápido quanto começou, a batalha terminou. Kael, em forma lupina, estava sobre Aldrich, suas mandíbulas ao redor da garganta do alfa rebelde. Uma mordida e acabaria tudo. Os guerreiros de Aldrich, vendo seu líder derrotado, largaram suas armas, curvando-se em submissão. Lentamente, Kael se transformou de volta, permanecendo sobre Aldrich, em forma humana. Você apostou que eu era fraco, Kael disse, sua voz baixa e perigosa. Apostou que vínculos de companheiro eram fraqueza. Mas veja onde isso te trouxe. Derrotado não por mim, mas por uma serva insignificante que você subestimou. Ele olhou para Isadora, que ainda mantinha Sibela presa. Minha companheira tem mais força e coragem em seu dedo mindinho do que você em seu corpo inteiro. E você? Ele olhou ao redor, para toda a corte reunida. Todos vocês testemunharam isso esta noite. Viram que amor não é fraqueza. Vínculo não é distração. Eles são o que nos tornam mais fortes. Ele se levantou, e guardas imediatamente agarraram Aldrich. Por traição ao reino, conspiração com caçadores de prata e tentativa de assassinato do rei Alfa, eu o condeno a exílio permanente, Kael declarou. Você será despojado de título, alcateia e honra. Você viverá como um lobo solitário até o fim de seus dias, e se alguma vez retornar a este reino, será morte na hora. Era uma sentença mais misericordiosa do que Aldrich merecia, mas também mais cruel. Viver sem alcateia era um tormento para qualquer lobisomem. E Sibela,
Kael olhou para a loba que Isadora finalmente havia soltado. Você compartilha a mesma sentença. Exílio. Para sempre. Sibela chorou, mas havia apenas frieza nos olhos de Kael. Quando os traidores foram levados embora, o pátio lentamente esvaziou. Isadora se transformou de volta, e imediatamente Ravenna envolveu uma capa ao redor dela. Você salvou o reino esta noite, Ravenna disse suavemente. Salvou todos nós. Eu apenas protegi minha companheira. Isadora respondeu, ainda tremendo com adrenalina. Kael veio até ela, puxando-a para seus braços. Você foi magnífica, ele murmurou em seu cabelo. Feroz, corajosa, perfeita. Isadora se aninhou contra ele, deixando seu calor afastar o frio da noite. Nós fizemos isso juntos, ela disse. Como você disse, juntos. E enquanto a lua testemunhava acima, o rei Alfa e sua companheira permaneciam abraçados, tendo sobrevivido à tempestade mais escura. Mas outra estava se formando no horizonte. Parte 7. A Guerra dos Caçadores. 3 dias após o Conselho de Sangue, mensageiros chegaram com notícias devastadoras. Os Caçadores de Prata, enfurecidos pela captura e execução de vários de seus membros, haviam mobilizado uma força maior do que qualquer vista em décadas. Não mais ataques esporádicos a aldeias. Era uma invasão coordenada, visando o coração do reino lobisomem. Eles vinham em força total. Quantos? Kael perguntou ao escoteiro ofegante, que se ajoelhava diante do trono. Pelo menos 300, majestade. Talvez mais. Eles têm balistas carregadas com virotes de prata, redes reforçadas e... O escoteiro hesitou. Eles trouxeram fogo. Muito fogo. Isadora sentiu um calafrio. Fogo era uma das poucas coisas que lobisomens verdadeiramente temiam. Em forma lupina, seus instintos os levavam a fugir das chamas. E fogo poderia destruir florestas inteiras, eliminando seu território natural. Onde eles estão agora? Ravenna perguntou, já em modo de planejamento tático. Marchando pelo vale acinzentado. Estarão aqui em 2 dias, no máximo. Kael se levantou, sua expressão sombria. 2 dias, ele repetiu. Então temos 2 dias para nos preparar. Ravenna, mobilize toda a guarda lunar. Quero cada guerreiro capaz em posição defensiva. E envie mensageiros para todas as alcateias aliadas. Precisamos de reforços. E as aldeias no caminho dos caçadores? Isadora perguntou, pensando nos civis indefesos. Precisam ser evacuadas, Kael disse. Imediatamente. Traga todos para o castelo. Vamos transformar este lugar em uma fortaleza. Os próximos 2 dias foram um turbilhão de preparações. Isadora trabalhou incansavelmente ao lado das outras lobas, organizando a evacuação das aldeias próximas. Famílias inteiras chegavam ao castelo. Idosos, crianças, mulheres grávidas, todos amontoados nos salões e corredores, seus rostos marcados por medo. Você deveria descansar, Celeste disse, encontrando Isadora carregando cobertores para uma família de refugiados. Você é a companheira do rei. Não precisa. Estas são minhas pessoas agora. Isadora a interrompeu gentilmente. E se não posso lutar ao lado de Kael, pelo menos posso ajudar aqui. Mas ela queria lutar. Seus instintos lupinos gritavam para defender seu território, proteger sua alcateia. Ela havia tido apenas uma transformação, mas sentia o poder correndo em suas veias, a necessidade de fazer mais do que apenas esperar. Na noite antes da batalha esperada, Kael a encontrou nos muros do castelo, observando o horizonte onde o exército dos caçadores se aproximava. Ela podia ver as tochas deles na distância, uma linha ondulante de fogo que prometia destruição. Não posso deixar você lutar, Kael disse, vindo ficar ao lado dela. Não quando você só se transformou pela primeira vez há dias. Seria suicídio. E você acha que posso simplesmente ficar aqui, segura atrás destas paredes, enquanto você arrisca sua vida? Isadora se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com determinação. Você disse que éramos companheiros. Isso significa que enfrentamos coisas juntos. Significa que eu te protejo, Kael argumentou. Mesmo que você odeie isso. Mesmo que signifique ir contra seus desejos. Então você é como todos os outros. Isadora disse, sentindo raiva crescer. Vê-me como algo frágil que precisa ser protegido, não como uma parceira igual. Você é uma parceira igual, Kael protestou. Mas isso não muda o fato de que você não tem experiência de batalha. Eu não posso... Sua voz quebrou. Eu não posso perder você. Se algo acontecesse com você,
Se você morresse, eu... E você acha que eu poderia viver se perdesse você? Isadora interrompeu, segurando seu rosto entre as mãos. Você acha que meu coração não partiria em 1000 pedaços? O vínculo funciona dos dois lados, Kyle. Sua dor é minha dor. Sua morte seria minha morte, mesmo que meu corpo continuasse respirando. Lágrimas queimavam em seus olhos, e ela as deixou cair. Então deixe-me lutar. Deixe-me pelo menos tentar, porque ficar aqui, impotente, enquanto você está lá fora, isso me mataria mais certamente do que qualquer espada de prata. Kyle fechou os olhos, claramente em guerra interna. Quando os abriu novamente, havia a aceitação relutante ali. Você fica perto de Ravenna, ele finalmente disse. O tempo todo, ela vai te proteger, te ensinar, e no momento que eu disser para recuar, você recua, sem argumentos. Promete? Prometo. Isadora disse, embora ambos soubessem que promessas feitas no calor da batalha eram facilmente quebradas. Kyle a puxou para um beijo desesperado, como se tentasse memorizar o gosto dela, a sensação dela em seus braços. Se sobrevivermos a isso, ele murmurou contra seus lábios. Vamos fazer tudo certo. Cerimônia adequada, festa de casamento, tudo o que você merece. Eu já tenho tudo o que mereço, Isadora respondeu. Tenho você. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. E confia em sua forma lupina. Ela saberá o que fazer, mesmo quando sua mente hesitar. Isadora assentiu, tentando acalmar os nervos que faziam suas mãos tremerem. O exército lobisomem se reuniu no campo diante do castelo. Quase 200 guerreiros fortes, em uma mistura de formas humana e lupina. Kyle estava na frente, já transformado em sua forma lupina massiva, seus olhos dourados percorrendo as fileiras com autoridade alfa. E então, no horizonte, os caçadores apareceram. Eles marchavam em formação ordenada, seus escudos refletindo a luz do sol nascente, suas lanças pontilhadas com prata brilhando como dentes. Balistas eram arrastadas por cavalos, cada uma carregada com virotes do tamanho de lanças, e atrás deles, carroças cheias de potes de cerâmica, fogo grego, óleo que queimava mesmo na água. Eles vinham para exterminar. Um homem cavalgou à frente dos caçadores, seu líder, presumivelmente. Ele usava a armadura completa de prata, um capacete com chifres, tornando-o parecer mais demônio que humano. Lobisomens! Sua voz ecoou pelo campo. Vocês são uma abominação contra a natureza, uma praga que deve ser extirpada. Rendam-se agora, e suas mortes serão rápidas. Kyle respondeu com um uivo, um som que ecoou pelas montanhas, fazendo pássaros levantarem voo e pequenos animais correrem para se esconder. Era um som de desafio puro, de recusa em se curvar. Todos os outros lobisomens se juntaram ao uivo, e Isadora se viu transformando, seu próprio uivo misturando-se ao coro. Era primitivo, poderoso, uma declaração de que eles não seriam caçados sem luta. O líder dos caçadores ergueu sua espada. Ataquem! E então o inferno se soltou. Os caçadores avançaram em formação de falange, seus escudos entrelaçados formando uma parede móvel. Atrás deles, as balistas dispararam, virotes de prata assobiando pelo ar. Dispersar! Ravenna gritou, e os lobisomens se espalharam, usando velocidade para evitar os projéteis. Vários não foram rápidos o suficiente. Isadora ouviu gritos de dor quando Prata encontrou carne. Viu lobos caírem e não se levantarem. Kyle liderou a carga, sua forma massiva derrubando caçadores como brinquedos. Suas mandíbulas fecharam ao redor de pescoços. Suas garras rasgaram através de armaduras. Ele era uma força da natureza, imparável e terrível, mas havia tantos deles. Isadora lutou como pôde, usando a velocidade de sua forma lupina para evitar lâminas, suas próprias garras e dentes, encontrando carne onde a armadura não protegia. Ravenna permaneceu próxima, uma guerreira veterana que guiava Isadora através do caos. À sua esquerda, Ravenna latiu, literalmente, e Isadora se virou para enfrentar um caçador que avançava com uma lança de prata. Ela saltou, suas mandíbulas fechando ao redor do eixo da lança, quebrando-o. O homem caiu, e ela hesitou. Ele era humano, jovem, talvez 20 anos, seus olhos arregalados de medo. Essa hesitação quase a matou.
Outro caçador surgiu de trás, sua espada de prata descendo em um arco mortal. Isadora não teria tempo de se esquivar, mas Ravenna estava lá, derrubando o atacante, sua própria forma lupina prateada um borrão de movimento. Não hesite, Ravenna rosnou. Ou você morre. Isadora assentiu, forçando-se a endurecer seu coração. Estas pessoas haviam vindo para exterminar sua espécie inteira. Não havia espaço para misericórdia. A batalha se arrastava por horas. O campo se tornou uma carnificina de ambos os lados. Isadora estava coberta de sangue, dela e de outros, e cada músculo em seu corpo gritava de exaustão. E então os caçadores trouxeram o fogo. Eles lançaram os potes de óleo, e onde eles quebravam, chamas explodiram. Fogo se espalhou rapidamente pela grama seca, criando uma barreira entre os lobisomens e sua rota de retirada para o castelo. Pânico ondulou através das fileiras lupinas. Instintos primitivos gritavam para correr, fugir das chamas. Isadora sentiu isso também, o terror animal que ameaçava sobrepujar sua razão. Segure as linhas! Kael rugiu, seu poder alfa forçando outros lobisomens a controlarem seus instintos. Não recuem! Mas era difícil, tão difícil lutar contra séculos de medo instintivo. E então Isadora viu, o líder dos caçadores, montado em seu cavalo de guerra, apontando para Kael. Balistas sendo reposicionadas, todas mirando no Rei Alfa. Uma armadilha. Isto tudo havia sido uma armadilha para matá-lo. Sem pensar, Isadora correu. Ela interceptou o primeiro virote, sentindo prata rasgar através de seu ombro. Dor branca quente explodiu, mas ela não parou. Não podia parar. Isadora, não! Ela ouviu Kael rugir, mas era tarde demais. Ela se colocou entre ele e as balistas. Seu corpo menor, um escudo inadequado, mas tudo o que ela tinha para oferecer. Outro virote veio. E outro. Um arrancou carne de sua perna traseira. Outro raspou suas costelas. Cada ferida queimava como se estivesse em chamas. A prata envenenando seu sangue. Mas ela ficou firme. E então Kael estava lá, sua forma massiva cobrindo a dela, protegendo-a. Ravenna e outros guerreiros correram para cercar seu rei, criando uma parede de corpos. Recuar! Kael finalmente ordenou, vendo que não poderiam vencer hoje. Recuar para o castelo. Os lobisomens obedeceram, carregando seus feridos enquanto os caçadores pressionavam sua vantagem. Mas o fogo havia se tornado uma barreira para ambos os lados agora. As chamas muito intensas para qualquer um cruzar. Isadora mal se lembrava de chegar ao castelo. Dor pulsava através de cada terminação nervosa. A prata em suas feridas impedindo a cura rápida que lobisomens normalmente tinham. Ela se transformou de volta em forma humana, o que apenas piorou a dor. Ela caiu, mas mãos fortes a pegaram. Kael, também de volta à forma humana, sangue escorrendo de uma dúzia de ferimentos menores. Você é idiota, ele disse, sua voz quebrando. Completamente idiota. Você poderia ter morrido. Você teria morrido. Isadora conseguiu forçar as palavras através de dentes cerrados. Não, podia deixar. E então a escuridão a reclamou. Parte 8. Cura e estratégia. Isadora acordou para a dor lancinante e o cheiro de ervas medicinais. Ela estava em seus aposentos, deitada na cama de dossel, seu corpo envolto em bandagens que cheiravam a hortelã e algo mais amargo. Finalmente, uma voz conhecida disse. Celeste estava ao lado de sua cama, com um balde de água e panos. Você está acordada. Você nos assustou por 3 dias completos. 3 dias? Isadora tentou se sentar, mas dor explodiu através de seu ombro, e ela caiu de volta com um gemido. Quieta, Celeste ordenou gentilmente, ajustando os travesseiros. Você tem feridas de prata. Elas cicatrizam lentamente, mesmo para lobisomens. A curandeira precisou extrair fragmentos de prata de 3 feridas diferentes. Foi desagradável. Memórias da batalha inundaram de volta. O sangue, o fogo, aqueles virotes de balista. Kael, ela disse urgentemente. Onde ele está? Ele está vivo e relativamente inteiro. Uma nova voz disse. Ravenna entrou no quarto, seus próprios braços enfaixados. Graças a você, você, pequena tola corajosa. Se não tivesse se colocado entre ele e aquelas balistas, o Rei Alfa estaria morto agora. Isadora sentiu alívio inundá-la, tão intenso que lágrimas queimaram seus olhos. Os caçadores,
Recuaram depois da batalha, Ravenna disse, mas sua expressão era sombria. Mas apenas temporariamente. Eles sofreram baixas pesadas, mas nós também. Perdemos 42 guerreiros, e eles ainda nos superam em número. Há mais? Isadora perguntou, embora temesse a resposta. Sempre há mais, Ravenna disse amargamente. Mas temos um problema mais imediato. Nossos estoques de comida não vão durar mais que 2 semanas com todos os refugiados, e as fontes de água fora do castelo foram envenenadas pelos caçadores. Eles estão tentando nos cercar, nos matar de fome. Um cerco. A tática clássica contra um inimigo entrincheirado. Kael está procurando soluções, Ravenna continuou, mas as opções são limitadas. Precisamos de reforços ou de uma maneira de quebrar o cerco. Posso ajudar, Isadora disse, tentando se levantar novamente. Deixe-me... Você vai descansar e se curar. Uma voz profunda ordenou. Kael entrou no quarto, seu rosto mostrando linhas de estresse e falta de sono, mas seus olhos dourados se suavizaram quando pousaram em Isadora. E nunca vai fazer algo tão imprudente novamente. Ele dispensou Celeste e Ravenna com um aceno, e elas saíram, fechando a porta atrás de si. Kael se sentou na beira da cama, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto tocava o rosto de Isadora, como se precisasse se assegurar de que ela era real. Quando você caiu, ele sussurrou, quando vi todo aquele sangue, pensei que a havia perdido, e percebi que nada, nenhum reino, nenhum título, nenhuma vitória, valeria nada sem você. Sinto muito, Isadora disse, segurando sua mão. Sei que prometi obedecer se você dissesse para recuar, mas... Não, ele a interrompeu. Não se desculpe por me salvar. Apenas, não faça de novo. Não posso perder você, Isadora. Você é minha âncora, minha razão. Ele se inclinou, beijando-a gentilmente, com cuidado para não machucar suas feridas. Vamos encontrar uma saída, ele prometeu. Sempre encontramos. Mas os dias seguintes provaram o quão difícil isso seria. Os caçadores mantinham seu cerco, circulando o castelo em patrulhas constantes. Qualquer tentativa de forragear por comida ou água era recebida com flechas de prata. 2 tentativas de romper as linhas resultaram em mais mortes. O moral estava caindo. Famílias de refugiados choravam por entes queridos perdidos. Guerreiros feridos gemiam em cátres lotados. E a comida estava acabando mais rápido do que Ravenna havia previsto. Muitas bocas para alimentar, muito pouco para compartilhar. Isadora, ainda se recuperando, mas se recusando a ficar ociosa, ajudava onde podia, racionava comida, confortava crianças assustadas, mudava bandagens de guerreiros feridos. E à noite, ela se sentava com Kael na sala do conselho, ouvindo enquanto ele e seus conselheiros discutiam estratégias cada vez mais desesperadas. Podemos tentar uma fuga noturna, um dos alfas sugeria. Levar os não combatentes através da passagem secreta nas montanhas. Os caçadores conhecem essa passagem. Ravenna argumentava. Aldrich a revelou antes de ser exilado. Seria um massacre. Então lutamos. Outro alfa dizia. Uma última batalha. Ao menos morreríamos com honra. Não, Kael dizia firmemente. Não sacrificarei nosso povo em uma carga suicida. Há mulheres grávidas aqui. Crianças, idosos, eles merecem melhor. Mas nenhuma solução melhor surgia. Foi numa dessas noites, quando Isadora estava na biblioteca procurando qualquer informação sobre cercos antigos, que ela encontrou algo. Um livro velho, encadernado em couro desbotado, com o título em uma língua que ela não reconhecia. Mas quando o abriu, encontrou ilustrações, mapas do castelo e das terras circundantes, marcados com símbolos estranhos. Ela levou o livro para a curandeira anciã, uma loba sábia chamada Morgat, que havia vivido mais de 80 anos. Onde você encontrou isto? Morgat perguntou, seus olhos se arregalando. Na biblioteca. Por quê? É importante? Importante? Morgat riu, mas era um som sem humor. Este é um dos textos perdidos dos primeiros lobos, meus ancestrais. Pensávamos que todos haviam sido destruídos. Ela virou as páginas com reverência. Isto mostra túneis antigos que correm sob o castelo, construídos pelos primeiros alfas como rotas de fuga. Ninguém os usou em gerações. Pensei que fossem lendas. Mas se são reais, Isadora disse, sentindo a excitação crescer. Podemos usar para sair sem ser vistos, escapar do cerco? Talvez, Morgat disse cautelosamente. Mas estes túneis têm séculos.
podem ter desmoronado ou estar inundados, ou habitados por outras coisas. Outras coisas? As lendas falam de criaturas que vivem nas profundezas, coisas que eram antigas quando os lobisomens eram jovens. Mas ela olhou para o mapa novamente. Talvez seja nossa única esperança. Isadora levou o livro para Kael imediatamente. Ele estudou os mapas, sua expressão se tornando mais esperançosa a cada momento. Se isso funcionar, ele disse, podemos levar os não combatentes através dos túneis para a segurança. E então... E seus olhos brilharam. E então podemos usar nossa mobilidade restaurada para flanquear os caçadores, atacá-los por trás enquanto acham que ainda estamos presos. É arriscado, Ravenna avisou. Se os túneis forem uma armadilha, perderemos todos os não combatentes de uma vez. Mais arriscado do que ficar aqui e morrer de fome? Kael perguntou. Não, isto é nossa melhor chance. Nossa única chance. Ele olhou para Isadora, algo quente e orgulhoso em seu olhar. Você continua me salvando, ele disse suavemente. De uma forma ou de outra. Somos companheiros. Isadora respondeu simplesmente. É o que fazemos. Parte 9. As profundezas. A entrada para os túneis antigos ficava nos porões mais profundos do castelo, escondida atrás de uma parede falsa que Kael precisou quebrar com força bruta. Quando a alvenaria finalmente cedeu, revelou uma escadaria de pedra descendo para a escuridão absoluta. Ar frio e úmido soprou para fora, carregando um cheiro de terra antiga e algo mais, algo orgânico e levemente podre, que fez o nariz de Isadora franzir. Cheiroso, Ravenna murmurou ironicamente, segurando uma tocha acesa. Kael organizou a evacuação em grupos, os mais vulneráveis primeiro, idosos, crianças, mulheres grávidas, escoltados por meia dúzia de guerreiros, depois, o resto dos não combatentes, e finalmente, os guerreiros restantes formariam a retaguarda. Isadora insistiu em ir com o primeiro grupo. Minhas feridas estão quase curadas, ela argumentou quando Kael protestou. E se há algo perigoso lá embaixo, melhor descobrirmos agora com guerreiros experientes presentes. Relutantemente, Kael concordou. Mas ele também foi com o primeiro grupo, recusando-se a deixá-la explorar as profundezas sem ele. Desceram as escadas em fila única, tochas projetando sombras dançantes nas paredes de pedra úmida. Os degraus eram irregulares, gastos por incontáveis pés ao longo dos séculos. Alguns estavam rachados, perigosos. Depois do que pareceu uma eternidade descendo, finalmente alcançaram o fundo. Um túnel se estendia à frente, largo o suficiente para 3 pessoas caminharem lado a lado. As paredes eram de pedra entalhada com runas que brilhavam fracamente. Magia antiga, ainda ativa mesmo depois de todos esses anos. Incrível, Morgat sussurrou, tocando as runas reverentemente. Os primeiros lobos eram verdadeiros mestres das artes arcanas. Perdemos tanto conhecimento? Mantenha foco, Kael ordenou. Precisamos saber se este túnel leva para onde o mapa indica. Eles andaram por quase 1 hora, o túnel se curvando e dividindo em várias junções. Kael marcava seu caminho com arranhões nas paredes, criando um rastro para os outros seguirem, e então ouviram algo, um som de arranhar, vindo de algum lugar à frente. Todos congelaram. Kael gesticulou para que ficassem quietos, suas mãos se preparando para a transformação. O som veio novamente, mais próximo, e então viram, dúzias deles, brilhando na escuridão além do alcance da luz das tochas. Não vermelho como olhos de lobo, mas verde amarelado, frio, reptiliano. Voltem lentamente, Kael sussurrou, sem movimentos bruscos. Mas antes que pudessem se mover, as criaturas avançaram. Eram... Isadora não tinha palavras. Parcialmente répteis, parcialmente algo mais antigo e alienígena. Do tamanho de lobos grandes, mas caminhando em 6 patas, suas peles escamosas refletindo a luz das tochas em padrões iridescentes. Mandíbulas cheias de dentes de agulha, gotejando um líquido viscoso que fumegava quando tocava a pedra. Basiliscos das cavernas, Morgat ofegou. Os textos mencionavam eles, mas pensei que fossem extintos. Claramente não. Ravenna grunhiu, já meio transformada, garras brotando de seus dedos. A criatura líder sibilou, um som que ecoou pelo túnel como vidro quebrando, e então atacaram. Kael se transformou completamente, seu lobo negro, encontrando o primeiro basilisco no ar. Mandíbulas encontraram escamas,
E ele descobriu que essas coisas eram incrivelmente resistentes. Suas mordidas mal penetravam. Isadora se transformou também, juntando-se à luta. Sua forma lupina branca era um borrão de movimento, usando velocidade em vez de força bruta. Ela aprendeu rapidamente que os basiliscos eram vulneráveis nos olhos e no ventre macio, onde as escamas eram mais finas. A batalha foi curta, mas brutal. 3 basiliscos caíram, mas também perderam um guerreiro. Envenenado pelo líquido corrosivo, seu corpo se dissolvendo antes que pudessem ajudá-lo. Quando a última criatura fugiu de volta para a escuridão, o grupo restante ficou ofegante, coberto de arranhões e contusões. Não podemos trazer os refugiados por aqui, uma das guerreiras disse. Seria um massacre. Podemos limpar o caminho primeiro, Ravenna sugeriu. Caçar qualquer basilisco que permaneça. Tornar seguro. Levaria dias que não temos, Kael argumentou. Os caçadores podem invadir o castelo a qualquer momento se perceberem que estamos evacuando. Então o quê? Isadora perguntou. Desistimos? Kael olhou para o túnel à frente, então para o grupo ferido atrás dele. Ela podia ver a guerra acontecendo em sua mente. Dever versus segurança. Desespero versus prudência. Não, ele finalmente disse. Não desistimos, mas mudamos o plano. Os não combatentes ficam no castelo. E os guerreiros? Seus olhos percorreram seu grupo. Usamos estes túneis para flanquear os caçadores. Ataque surpresa pela retaguarda enquanto eles focam no castelo. Era arriscado. Significava deixar os civis desprotegidos. Mas também era a melhor chance de quebrar o cerco. Um por um, os presentes assentiram. Então está decidido, Kael disse. Amanhã ao amanhecer marchamos. O resto do dia foi gasto em preparações. Qualquer guerreiro capaz foi chamado, instruído sobre o plano. Armas foram afiadas, armaduras reparadas. Ravenna organizou uma força de defesa mínima para o castelo, principalmente lobas mais velhas e alguns guerreiros feridos demais para lutar, mas ainda capazes de proteger se necessário. Isadora insistiu em ir com o grupo de ataque, e Kael, sabendo que era inútil argumentar, concordou. Mas a fez prometer, novamente, que ficaria perto dele, seguiria suas ordens. Naquela noite, ela e Kael ficaram na varanda de seus aposentos, observando as fogueiras dos caçadores cintilarem no perímetro. Amanhã pode ser o fim, Kael disse suavemente. Para um de nós, ou para ambos. Não fale assim, Isadora protestou, embora soubesse que ele estava apenas sendo realista. Preciso, ele insistiu, porque se algo acontecer comigo, você precisa continuar, precisa liderar. Ravenna ajudará, mas você tem algo que ela não tem. Compaixão, esperança. As pessoas te seguirão porque te amam, não porque te temem. Kael, promete, ele disse virando-a para encará-lo. Promete que vai sobreviver, que vai continuar, que vai proteger nosso povo. Lágrimas queimavam nos olhos de Isadora. Apenas se você prometer o mesmo. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Prometo tentar. Eles fizeram amor naquela noite, com uma urgência desesperada, como se tentassem capturar uma vida inteira em algumas horas. E quando finalmente caíram no sono, enlaçados um ao outro, ambos fingiram não ouvir os soluços abafados do outro. Parte X. A batalha final. O amanhecer chegou frio e cinzento. Nevoa cobrindo o campo de batalha como um sudário. 100 guerreiros lobisomens desceram para os túneis, Kael liderando o caminho. Eles se moviam em silêncio absoluto, conscientes de que qualquer som poderia alertar os basiliscos. Encontraram apenas resistência menor. Algumas poucas criaturas que foram rapidamente despachadas. Parecia que a batalha do dia anterior havia assustado a maior parte delas para as profundezas. Depois de 2 horas de marcha pelos túneis labirínticos, finalmente alcançaram uma saída. Uma greta oculta na lateral de uma colina, bem atrás das linhas dos caçadores. Kael enviou escoteiros primeiro. Eles retornaram minutos depois com um relatório. Os caçadores estavam concentrados no lado frontal do castelo, aparentemente preparando-se para um assalto final. Sua retaguarda estava levemente defendida. Perfeito. Lembrem, Kael disse, seus olhos dourados percorrendo cada guerreiro. Isto não é sobre glória. Isto é sobre sobrevivência. Nosso objetivo é quebrar suas linhas, criar caos suficiente para que possam recuar. E então voltamos para o castelo antes que reorganizem. Ele pausou, depois acrescentou. E se eu cair? Rosnados de protesto irromperam, mas ele o silenciou com um gesto.
Se eu cair, Ravenna assume comando. E você obedece a ela como me obedeceria. Entendido? Resmungos relutantes de concordância. Então vamos, Kyle disse, transformando-se em sua forma lupina. E que a lua nos guie. Como uma onda negra e prateada, os lobisomens explodiram da greta da colina, descendo sobre a retaguarda desprotegida dos caçadores. A surpresa foi total. Homens gritaram em terror enquanto lobos massivos os derrubavam. Tendas foram destruídas, suprimentos dispersos. Cavalos entraram em pânico e debandaram. Em minutos, o acampamento ordenado dos caçadores havia se tornado caos. Isadora lutou como uma fúria, sua forma lupina branca brilhando na névoa matinal como um fantasma vingativo. Ela lembrou-se de tudo que Ravenna havia ensinado: usar velocidade, mirar pontos fracos, nunca ficar parada. Mas os caçadores eram veteranos. Sua surpresa inicial passou rapidamente e começaram a se reagrupar, formando linhas defensivas, trazendo suas armas de prata à tona. A batalha se tornou um moedor de carne sangrento. Isadora viu guerreiros que conhecia caírem. Thomas, o alfa jovem que sempre ria, morto por uma lança no peito. Lissa, a loba feroz que havia treinado com ela, sua garganta cortada por uma espada de prata. E então ela viu Kyle cercado. Pelo menos 10 caçadores o haviam isolado, suas redes de prata entrelaçadas para prendê-lo. Ele lutava ferozmente, mas havia muitos, e estavam coordenados, treinados para caçar alfas. Isadora não pensou, apenas reagiu. Ela se jogou no círculo de caçadores, suas mandíbulas fechando ao redor da garganta do mais próximo. Ele caiu, e ela saltou para o próximo, e o próximo, criando espaço suficiente para Kyle se libertar das redes. Juntos, eles lutaram lado a lado, 2 metades de um todo, seus movimentos sincronizados através do vínculo. Quando um atacava, o outro defendia. Quando um se cansava, o outro cobria. E lentamente, milagrosamente, a maré começou a virar. Os caçadores enfrentando inimigos tanto pela frente quanto pela retaguarda, a guarda do castelo havia feito uma surtida quando viram o sinal, começaram a recuar. Sua formação quebrou, e quando formações quebram, soldados entram em pânico. Perseguir! Alguém gritou, mas Kyle respondeu com um uivo de comando. Não! Ele rugiu, Ravenna traduzindo. Deixem ir! Não arrisquem uma armadilha! Relutantemente, os lobisomens pararam de perseguir, assistindo enquanto os caçadores fugiam em desordem, deixando para trás equipamento, suprimentos e seus mortos. A batalha havia terminado. Vitória. Mas a que custo? Epílogo. Sob a lua cheia. 3 meses depois, o reino lobisomem havia começado a se curar. Aldeias destruídas foram reconstruídas. Guerreiros caídos foram honrados em cerimônias tradicionais, suas cinzas espalhadas nas florestas que amavam. E lentamente, a vida retornou ao normal, ou tanto quanto possível, para um povo que havia enfrentado quase extinção. Isadora estava na sacada da Câmara Real, observando a lua cheia subir acima das montanhas. Seu cabelo, crescido mais longo agora, dançava na brisa noturna. As cicatrizes de prata em seu ombro e perna haviam desbotado, mas nunca desapareceriam completamente, lembretes permanentes da batalha. Mas ela não se importava. Eram marcas de sobrevivência, de coragem. Pensando em algo, Kyle perguntou, vindo ficar atrás dela, envolvendo seus braços ao redor de sua cintura. Em como tudo mudou, ela disse, apoiando-se contra ele. Há 3 meses, eu era uma serva, sem alcateia, sem transformação, sem propósito. E agora você é a rainha, Kyle completou, beijando seu pescoço. Minha companheira, a heroína que ajudou a salvar nosso povo. A cerimônia de casamento havia acontecido há 2 semanas. Uma celebração grande que durou 3 dias completos, com todas as alcateias enviando representantes. Isadora havia sido oficialmente nomeada Rainha Alfa, um título que ainda fazia parecer irreal. Você está feliz? Ela perguntou, virando-se em seus braços para encará-lo. Mais feliz do que tinha direito de ser, Kyle respondeu honestamente. Tenho você. Nosso povo está seguro. E em breve, sua mão desceu para seu abdômen, onde a menor das curvas estava começando a aparecer. Teremos uma família. Isadora colocou sua mão sobre a dele, sentindo o calor, a promessa de vida nova crescendo dentro dela. A curandeira havia confirmado a gravidez na semana anterior.
Um filhote, forte e saudável, devido na primavera. Você acha que vai ser um bom pai? Ela perguntou, embora já conhecesse a resposta. Com você ao meu lado? Kyle sorriu. Como poderia falhar? Eles permaneceram assim por um longo momento, confortados pelo calor um do outro, banhados em luz prateada da lua. Obrigada, Kyle finalmente disse. Por quê? Por me dizer não, ele respondeu, seus olhos dourados brilhando com amor e diversão. Naquela noite no baile, por recusar a dançar comigo, porque se não tivesse, eu poderia nunca ter visto verdadeiramente quem você era. A força sob a humildade, a coragem sob a gentileza. Bem, Isadora disse, um sorriso brincalhão curvando seus lábios. Ninguém diz não para o rei Alfa, exceto sua rainha, aparentemente. Kael riu. E então ele a beijou, sob o testemunho da lua cheia que havia guiado seus ancestrais por incontáveis gerações. A mesma lua que havia presenciado seu primeiro encontro, sua primeira transformação, suas batalhas e triunfos. Em algum lugar na floresta, lobos uivaram, não em ameaça ou desafio, mas em celebração, reconhecendo seu alfa e sua rainha, honrando o vínculo que havia trazido esperança, quando tudo parecia perdido. Isadora, a antiga serva que havia se tornado rainha, uivou de volta. Porque ela pertencia agora. Verdadeiramente. Completamente. Tinha uma matilha, uma família, um amor que transcendia razão ou lógica. Tinha tudo o que sempre sonhou, e muito mais do que pensava merecer. Sob a luz prateada da lua, cercada por seu companheiro e carregando vida nova, Isadora finalmente estava completa, e embora soubesse que desafios viriam, sempre viriam, ela também sabia que nunca enfrentaria nada sozinha novamente, porque era assim que funcionavam companheiros. Juntos contra tudo, sempre. Fim.